Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e nessa discussão toda que aconteceu nos últimos dias aí sobre fundos imobiliários, taxação de dividendos e tudo mais, eu tenho certeza de uma coisa, tá? Se você comprar fundos imobiliários que estiverem baratos, você pode ficar tranquilo, tá? Não vai ser tributação que vai te prejudicar. Se você comprar fundos imobiliários baratos, tenho certeza que você vai engordar o seu bolso aí, vai crescer o seu patrimônio. E para esse vídeo aqui de hoje, eu preparei algo muito legal, eu fiz uma planilha bem completa aí mostrando os 50 maiores fundos imobiliários da nossa bolsa de valores, quais estão baratos e quais estão caros. Tem fundo imobiliário aí que tá caro, tá 30% mais caro do que o preço justo. Então não vale a pena você comprar algo caro, não é? Mas imagina comprar algo que esteja aí quase 30% mais barato, pode ser uma oportunidade única, tá? Existe sim essa desconexão um pouco, né, entre o valor, a cota de um fundo imobiliário na bolsa e o preço desse imóvel mesmo no mundo físico, né? Então, se você identificar esses movimentos, né, eu vou te ajudar nesse vídeo de hoje. Eu tenho dito que essa taxação de dividendos, essa discussão que fez os fundos imobiliários caírem na bolsa, pode vir a ser a maior oportunidade aí dos últimos anos de aproveitar para comprar bons fundos imobiliários por um preço muito barato. Então eu vou te mostrar isso, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mostrar essa planilha bem completa que eu preparei e se você puder se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Eu agradeço muito por me apoiar aqui no meu trabalho, beleza? Então vamos lá. Então olha só galera, aqui nessa planilha que eu preparei para vocês, eu listei os 50 fundos imobiliários que têm maior valor patrimonial, tá? Então aqui ó, o KNIP11, ele é o fundo imobiliário que tem maior valor patrimonial, né? Mais de 5 bilhões. Por que eu costumo fazer essa divisão aí entre os fundos imobiliários que têm um grande valor patrimonial? Porque normalmente eles são os que têm mais imóveis dentro dele, né? Tem um conjunto maior de imóveis, então acaba tendo uma diversificação mais interessante para o investidor, para ele ficar um pouco mais seguro, né? É óbvio que no IFIX, né? Na Bolsa de Valores aqui do Brasil, tem aproximadamente 250 fundos imobiliários. Então aqui eu só estou listando 50. Quer dizer que os outros 200 são ruins? Não, de jeito nenhum, mas vai depender de você fazer uma análise um pouco mais minuciosa para entender quais são os imóveis daqueles fundos menores, né? Então aqui eu estou pegando fundos imobiliários com patrimônio de 5 bilhões até fundos imobiliários que têm um patrimônio aí na casa de 659 bilhões de reais, tá? E aqui tem outras informações importantes, como por exemplo, o segmento que eles fazem parte, qual é o dividendo e qual o preço sobre valor patrimonial, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa questão do segmento, né, dos fundos imobiliários. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu faço aquele quadro que vocês gostam que se chama Tira a Teima dos FIIs, né? Onde eu comparo o que acontece com os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis, né? São duas classes de fundos imobiliários, ou seja, mesma classe de ativos, mas bem diferentes, né? Os tijolos são aqueles fundos imobiliários que têm prédios mesmo, galpões, logísticos, ou seja, residenciais também, né? Urbanos, tudo que tenha tijolo mesmo. E os de papéis são os fundos de recebíveis, né? Os CRIs, que são títulos de dívida, né, mais atreladas ao mercado imobiliário, e também os fundos de fundos, né? E você vai ver daqui a pouco que os fundos de fundos são os que estão apanhando mais, né? Então eu faço sempre esse tira-teima dos FIIs aqui, vou até colocar aí na tela para vocês. Olha só, os papéis caíram menos 2,25 no mês de junho como um todo, e os tijolos também caíram, menos 2,04, né? Então a gente vê o cenário negativo aí nesse último mês nessas duas características, tá? Nesses dois tipos de fundos imobiliários. Por quê, né? Muito disso aqui foi por causa dessa discussão, desse debate todo sobre a taxação de dividendos. Mas se você for olhar na bolsa agora, já tem muito fundo que subiu, tá? Então a gente tem que analisar sim o fundo imobiliário como um todo, mas tem fundo muito caro e tem fundo muito barato, tá? Então a gente vai ver que os FOFs, né? Vou até colocar aí na tela também, caíram muito, né? Caíram 5,49, enquanto os de lajes corporativas caíram menos, né? 1,03 nesse último mês. Por quê? Porque os fundos de lajes corporativas, na minha opinião, são os que estão mais baratos na Bolsa de Valores hoje. Então eu vou te mostrar aqui a planilha que eu preparei e a gente vai comentar sobre isso. Então ó, aqui dentro da planilha eu estava mostrando o valor patrimonial, tá? Mas para saber se um fundo imobiliário é barato ou caro, a gente tem que classificar pelo preço sobre valor patrimonial, tá? Eu já expliquei em outros vídeos isso, mas basicamente preço é quanto está a cota desse fundo na bolsa e o valor patrimonial é quanto esses imóveis realmente valem, né? Ou esses títulos, esses papéis que estão dentro do fundo. Então o fundo mais caro da Bolsa de Valores brasileira hoje é o IRDM11, tá? Ele tá com esse P sobre VP
1,3. Isso quer dizer que ele está 30% acima do valor patrimonial dele, tá? Então isso é muito perigoso, até porque se tiver mesmo essa taxação de dividendos, vai diminuir muito o número de subscrições, né? Então vai ser difícil você conseguir comprar esse fundo imobiliário por um preço mais baixo. Quem estiver comprando esse fundo caro vai ter ali um perigo da desvalorização dessa cota, ou seja, você comprou caro, isso vai voltar por um valor justo, provavelmente, então você perderia essa valorização e você também está comprando por um preço alto, logo o seu dividendo mensal proporcional é menor. Então a melhor das hipóteses é comprar barato e não caro, né? Então, fazendo um desenho rapidamente, depois você pode pausar a tela para você ver todos os fundos aqui. A gente tem exatamente 17 fundos imobiliários que estão sendo negociados acima de 1, ou seja, com o preço sobre valor patrimonial um pouco mais caro do que o preço justo, tá? Mas é óbvio que esses daqui, que estão 1,08, 1,06, 1,01, não estão tão caros assim. A gente costuma falar que um intervalo ali de 10% para cima ou para baixo não é tão ruim, né? Porque pode ser só um movimento do mercado mesmo, né? Então, esses aqui que estão 1,08 até 1,01 estão tranquilos, né? E olha só, a gente vê vários aqui, 0,99, 0,99, mas vamos ver quantos que estão baratos? Descendo aqui, a gente vai ver que são exatamente 32 fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, tá? Então isso pode ser sim uma oportunidade de compra. Vamos usar um desses fundos aqui como exemplo. Como eu falei, depois você pode dar um pause aí na tela e conferir todos esses fundos aqui que eu estou te mostrando para fazer as suas análises daquilo que você pretende investir, tá? Agora vamos ver aqui o último na lista, né? O BRCR11, famoso BC Fund, né? Que é um fundo híbrido aqui, mas basicamente é de lajes corporativas. Ele pagou 6,38% de dividendos em um ano, né? Não é pouca coisa, é um dividendo interessante, só que ele está sendo negociado a 0,75 sobre seu valor patrimonial, né? Um fundo grande, né? Mais de 2 bilhões de patrimônio. Ou seja, na teoria, ele está sendo negociado 25% mais barato do que deveria ser. E aí, será que é uma oportunidade? Vamos dar uma olhada dentro do relatório do BC Fund para a gente ver mais algumas características sobre ele. Então, pessoal, essa aqui é até uma dica que eu dou dentro do site do BC Fund, né? Se você procurar no Google mesmo, por exemplo, esse aqui, BRCR11, você já vai ver o site do fundo, né? Então, se você quer investir em fundos imobiliários, nada melhor do que você entrar no próprio site desse fundo para ter mais informações, né? Então, você vai ver aqui várias informações. Eu vou clicar direto no informe mensal, tá? Porque esse relatório gerencial é onde tem todas as informações que a gente quer, né? Então aqui é o relatório do mês de junho e eu quero destacar aqui uma coisa bem importante, tá? Valor patrimonial do fundo, tá? Na teoria, esse fundo ele deveria estar R$ 107,80 e não, como eu te mostrei agora há pouco, que está algo em torno de R$ 80 mais ou menos, tá? Então esse seria o desconto. Mas aí eu quero fazer uma ressalva bem importante, porque a gente não pode olhar cegamente para nenhum indicador sozinho, né? Então se a gente olhar ali, o preço sobre o valor patrimonial tá barato, então eu vou comprar. Você precisa tomar um cuidado, por quê? Você tem que entender o porquê, né, dessa queda. Pode ser só um movimento da bolsa ou pode ser que o fundo esteja com algum problema. Então o primeiro ponto que a gente tem que saber é o seguinte: quando que foi feita a avaliação independente do valor desses imóveis no mundo físico? Quando foi feita, né? Porque eu tô te falando que essa cesta de imóveis do BRCR vale tanto e na bolsa de valores está mais barato. Quando que foi avaliado? E foi avaliado também por quem, né? E aí a gente vai aqui no relatório gerencial e a gente vê que tem uma reavaliação semestral. Olha só que interessante, né? Então, o fundo aqui ele diz que nos meses de maio e novembro, né, houve uma marcação do laudo do portfólio e o resultado dessa avaliação, que impacta os relatórios do mês de maio, gerou um aumento no valor dos ativos de 11,4 milhões. Com isso, o patrimônio líquido do fundo atingiu 2,87 bilhões, ou seja, R$ 107,8 por cota, tá? Então isso quer dizer que essa avaliação não é muito antiga, né? Porque se de repente você for olhar a avaliação, sei lá, de 8, 9, 10 meses atrás, pode ser que alguma coisa tenha mudado. E esse fundo aqui ele está falando que esse valor patrimonial de 107 é coisa recente, né? De uns 2 meses atrás, tá? Então esse aí
é um sinal de alerta, mas um sinal de alerta positivo nesse caso específico. Se você olhar, voltar aqui no vídeo, olhar aquela planilha, vários outros fundos que estão baratos, pode ser que algum deles esteja com uma avaliação mais antiga, ok? E aí qual que é o outro problema que a gente pode olhar com fundos baratos? A parte da vacância. Eu vou colocar aqui na tela, olha. A área bruta locável desse fundo, por exemplo, de um dos imóveis, o Senesp, 66,3%, tá? Vacância o que é? O imóvel está vago, né? Se o imóvel está vago, não tem inquilino, não tem aluguel entrando, né? Então isso é bem ruim. E a gente pode olhar aqui nesse fundo imobiliário, por exemplo, que ele tem vários e vários imóveis. E o grande problema dele é justamente esse aqui, o Senesp, porque ele está com uma vacância bem grande. Então é isso que está penalizando, por exemplo, esse fundo, tá? Então aí você tem que tomar a sua decisão. Você quer comprar um fundo barato, que tem vários imóveis, muitos deles aí AAA, como eu estou mostrando aqui na tela, mas tem um que, por exemplo, está com problema, será que vale a pena? Aí você toma essa sua decisão. Mas o fato é o seguinte, investir em fundos imobiliários continua sendo muito interessante, só que não dá para você comprar um fundo imobiliário caro. Se você comprar caro, você vai ter problemas. Dá uma olhada nos fundos que estão baratos, tá? Inclusive, eu até peguei um gráfico aqui para te mostrar que tá interessante investir em fundos imobiliários sim. Olha isso. Esse gráfico aqui é muito bom, ó. Ele mostra o dividendo médio do IFIX, né? Então, dos 250 maiores fundos do Brasil, o dividendo médio dele contra a inflação, tá? O dividendo médio do IFIX em junho foi 8,4%, tá? 8,4% de dinheiro caindo na sua conta, tá? Se você tivesse os 250 fundos imobiliários da bolsa. Só que aí você pode procurar, montar a sua carteirinha aí com 10, 15 fundos diferentes, você vai ter mais ou menos uma média parecida com essa. E o que é interessante? Uma NTNB, que seria o Tesouro Direto IPCA+, né? É um termo complexo que o mercado usa, mas basicamente é um investimento que rende acima da inflação, né? Que é o Tesouro Direto, ele é a referência para qualquer investimento, porque é o ativo mais seguro da nossa economia. Então, se você comprasse hoje o Tesouro IPCA 2035, você estaria acordando 4,07% de rentabilidade acima da inflação. Quando você compra um fundo imobiliário, provavelmente você está tendo uma rentabilidade de 8,4% mais a inflação, tá? Por que a gente fala que os fundos imobiliários também protegem da inflação? Porque eles têm contratos de reajuste do aluguel. Vamos olhar mais uma vez aí o BRCR, que eu estou usando de exemplo. Aqui, ó, índices de reajuste, tá? 47,8% dos contratos são reajustados pelo IPCA e 49,3% pelo IGPM. Então, na teoria, dentro de um fundo imobiliário, todos os contratos eles vão ser reajustados pela inflação, né? Então, o inquilino vai pagar todo ano um pouquinho mais caro. Logo, na teoria, você está protegido com a inflação. É óbvio que o mercado dos fundos imobiliários varia bastante, né? Não é algo assim definitivo, porque, por exemplo, a gente vai ver que a maioria dos contratos aqui eles vão vencer depois de 2025, né? Isso dá uma certa segurança para nós. Tem o reajuste e é um contrato longo. Qual que seria o problema aqui? Se o inquilino for embora, e aí não entraria receita nenhuma. Não tem reajuste, não tem aquele aluguel entrando. Mas sim, a gente pode fazer esse comparativo. É interessante você pensar que um fundo imobiliário tem que render mais do que um título, que no caso aqui a gente dá o nome de NTNB, que seria o Tesouro IPCA 2035, por exemplo, porque é um ativo de longo prazo, tá? O fundo imobiliário tem que render mais do que um tesouro IPCA+. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem um pouquinho mais de risco do que o tesouro IPCA, tá? E como a gente mostrou aí nessa tela, tá bem mais interessante. A gente está com uma diferença aí de 8,4 para 4,07. Então a gente vê aqui pelo gráfico que em alguns momentos essa curva fica um pouquinho mais perto, né? Como foi aqui, ó, em agosto de 2018, tá? Aí fica até menos interessante investir num fundo imobiliário, né? Porque se ele tem mais risco e está trazendo um retorno muito parecido, agora, na verdade, está um momento bem interessante, né? A gente olhando por essa ótica aqui, ok? Então, deixe sempre seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais!